Boa noite. Vamos dar início a esse vídeo. Nesta aula nós vamos falar sobre exigibilidade ou coercibilidade. E também depois, se o tempo nos permitir, nós iremos falar sobre autoexecutoriedade ou executoriedade. Então vamos. Pegue então seu lápis, a sua caneta, o seu caderno, para você fazer as devidas anotações. Exigibilidade. O que é exigibilidade? Exigibilidade é um poder que os atos administrativos possuem de serem exigidos quanto ao seu cumprimento, sob ameaça de sanção. Então vamos, preste atenção. É o poder que os atos administrativos possuem de serem exigidos quanto ao seu cumprimento, sob ameaça de sanção. A exigibilidade dos atos administrativos, ela vai além da imperatividade que nós estudamos na aula anterior, pois traz uma coerção. Nós falamos na última aula da imperatividade do ato administrativo. Agora nós estamos falando da exigibilidade do ato administrativo, que vai além da imperatividade, pois traz uma coerção para que se cumpra o ato administrativo. Professor, dê um exemplo. Dê um exemplo para que eu possa entender mais o conceito, o que significa a exigibilidade do ato administrativo. Vamos lá. Exemplo. A presença do guarda na esquina do farol é ameaça de sanção. Com certeza. Se você avançar o sinal vermelho, com certeza você será multado. Com certeza. Com certeza você será notificado. Haverá uma ameaça de sanção. A exigibilidade e a imperatividade podem nascer no mesmo instante cronológico, ou primeiro a obrigação e depois a ameaça de sanção. Prestem atenção. Assim, a imperatividade é um pressuposto lógico da exigibilidade. Desculpa, deu um trava na língua. Então, presta atenção. De novo, a exigibilidade e a imperatividade podem nascer no mesmo instante cronológico, ou primeiro a obrigação e depois a ameaça. Ameaça de sanção. Assim, vamos compreender então. Assim, a imperatividade é um pressuposto lógico da exigibilidade. Compreenderam? Muito bem. Agora vamos falar sobre a autoexecutoriedade ou executoriedade. A autoexecutoriedade é o poder que os atos administrativos têm de ser executado pela própria administração pública. Pela própria administração pública. Independentemente de qualquer solicitação do Poder Judiciário.
é algo que vai além da imperatividade e da exigibilidade que nós já falamos. A administração pública age independentemente de qualquer solicitação ao Poder Judiciário. Executar, no sentido jurídico, é cumprir aquilo que a lei pré-estabelece abstratamente. O particular não tem executoriedade, com exceção do esforço pessoal para evitar a perpetuação do esbulho, que nós não vamos falar aqui, que é assunto do direito civil. Um exemplo sobre a autoexecutoriedade. O agente público que constatar que uma danceteria toca músicas acima do limite máximo permitido, preste atenção, poderá lavar um auto de infração. Já o particular tem que entrar com uma ação competente no judiciário. Então, a autoexecutoriedade da administração pública independe de solicitação do Poder Judiciário. O particular, não. Se você está insatisfeito, tem um som que te incomoda, altas horas da noite, ao lado da sua casa, você vai ter que buscar outros caminhos. Ou ligar o 190, ou vizinho entrar com ação. A administração pública não. Ela pode agir independentemente da solicitação ao Poder Judiciário. Requisitos para a autoexecutoriedade. Previsão expressa na lei. A administração pública pode executar sozinha os seus atos quando existir previsão na lei. Mas não precisa estar mencionada a palavra autoexecutoriedade. Há previsão, mas não tem necessidade de estar escrita a palavra autoexecutoriedade. Vamos para o exemplo? Então vamos. É vedado vender produtos nas vias públicas sem licença municipal, sob pena de serem apreendidas as mercadorias. Previsão tácita ou implícita na lei. Vamos lá. A administração pode executar sozinha os seus atos quando ocorrer uma situação de urgência em que haja violação do interesse público. Houve violação do interesse público, a administração pública pode executar. Preste atenção. A administração pública pode executar sozinha os seus atos quando ocorrer uma situação de urgência em que haja violação do interesse público, e não exista um membro judicial idôneo capaz de, a tempo, evitar a lesão. Aí ela vai agir, ela vai exercer a autoexecutoriedade. Vamos para o exemplo? O administrador pode apreender um carrinho de cachorro-quente que esteja vendendo lanches com veneno. A administração pública pode agir de imediato. É a ação da autoexecutoriedade da administração pública. Professor Hernando, e as questões de concurso público? É agora. Vamos lá. Do CESP.
do SESC, essa banca maravilhosa, temida pelos concurseiros. Ministério da Saúde. Conforme afirma a doutrina prevalente, o ato administrativo será sempre vinculado com relação à competência e ao motivo do ato. Podem gabaritar. Verdadeira questão ou falsa? Falsa. Nós falamos. O motivo é um elemento do ato discricionário. Ele não tem essa relação necessária. Vou repetir a pergunta. Assertiva. Conforme afirma a doutrina prevalente, o ato administrativo será sempre vinculado com relação à competência e ao motivo. Não. O motivo, o que é que nós falamos? Motivo, ato discricionário. Na verdade, o ato vinculado está ligado a todos os elementos do ato administrativo. Questão errada. Segunda questão. Ato discricionário permite liberdade de atuação administrativa, a qual deve restringir-se, porém, aos limites previstos em lei. Certíssimo. Atos discricionários, conveniência, oportunidade, mas atento aos limites da lei. Mais uma questão. A ideia segundo qual a administração pública pode atuar sozinha, conforme o caso, mediante coação, sem necessidade do consentimento do Poder Judiciário, refere-se ao atributo do ato administrativo conhecido como... Podem gabaritar. Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Colegas, a autoexecutoriedade, ratificando, ela é um atributo que faz com que alguns atos administrativos passem a ser executados sem necessidade de uma ordem judicial prévia, inclusive mediante o uso de força, se necessária. Essa possibilidade, caro aluno, decorre da necessidade que algumas atuações administrativas têm de ser ágeis, imediatas, visando preservar a coletividade. É esse atributo que permite que o agente, na defesa dos interesses da sociedade, aplique sanções, recolha alimentos impróprios para consumo, providencie a interdição de um estabelecimento comercial que infringiu normas sanitárias e outros. Por hoje, nós ficamos nesses estudos e até o próximo vídeo, a próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado.